pessoal, eu sou a Bia, esse é mais um episódio do nosso Copcast e hoje eu tô aqui com um convidado muito especial e é claro que eu não poderia fazer essa entrevista sozinha, né, gente? Por isso eu tô aqui com o Lucas Lameado, meu parceiro de trabalho maravilhoso. Seja muito bem-vindo, Lucas. Olá, pessoal. Obrigado, Bia. Na verdade, eu estou muito feliz em poder participar do episódio com vocês hoje e também por conta do nosso convidado que é mais do que especial. É isso mesmo. Hoje vamos receber aqui uma pessoa que adora aventura, adrenalina e esportes radicais. Vou fazer um spoiler para vocês, coisa rápida, pessoal. Ele é palestrante, repórter especialista em jornalismo esportivo, já apresentou no Esporte Espetacular, foi repórter do Fantástico e apresentador do Planeta Extremo. Ele é tudo isso e muito mais. Então, sem mais delongas, seja muito bem-vindo, Cleiton Conservani. Muito obrigado, prazer estar aqui com vocês no podcast de hoje. Uma honra poder estar aqui no estado, aqui em Dourados, Legal. né, poder participar desse super evento aí do Sicredi e compartilhar um pouquinho minhas vivências, minhas experiências aí pelo planeta. A gente já sabe que você tem uma trajetória aí repleta de aventuras, de desafios, de adrenalinas e, claro, de reportagens incríveis. Mas para a gente começar, eu queria que você se apresentasse um pouco e falasse para a gente quem é Cleiton Conservani. O Cleiton Conservani é um jornalista esportivo. Trabalhei na TV Globo durante 27 anos. Na verdade, continuo produzindo para a TV Globo. Só que agora de uma forma independente, mas continuo a produzir reportagens especiais. E eu me especializei em levar o telespectador para lugares isolados, para lugares inóspitos do nosso planeta. Quando eu cheguei na Globo em 1996, eu percebi que existia uma grande oportunidade nessa área dos esportes ao ar livre, né, os esportes de aventura, porque todo mundo que chegava sempre queria ser o repórter do futebol. E eu falei, se eu for o repórter do futebol, eu vou ser apenas mais um. Sim. E eu vi que existia um universo muito grande a ser desbravado, era algo assim muito ainda pouco explorado na TV aberta brasileira, e eu tenho uma herança que daqui a pouco eu conto para vocês da minha infância, já nesse universo de montanha, dos esportes ao ar livre. E aí eu acreditei nesse meu sonho, nesse caminho, né, que estava aí para ser desbravado. E até hoje estou aí na estrada, já são 30 anos, né, já fui para todos os continentes do planeta, e nunca sofri nenhum acidente nas minhas expedições. Meu chassi ainda é 100% original de fábrica. Eu espero que continue assim por muito tempo. Legal. Cleiton, acompanhar um pouco a sua trajetória também, as suas experiências, é praticamente mergulhar ali em toda, né, essas aventuras ali de qual você passou pela sua carreira, né? Mas conta um pouquinho pra gente, de onde que começou essa sua paixão pela aventura, né? Por esses desafios, esportes radicais? Isso começou na minha infância. Eu sou de Resende. Resende é uma cidadezinha que fica a 150 quilômetros do Rio de Janeiro, e onde, bem da minha janela, do meu quarto, eu enxergava as montanhas ali do Parque Nacional do Itatiaia, que é o primeiro parque nacional do Brasil. E ali começou tudo na minha vida. A minha carreira, na verdade, começou nessas montanhas. Foram as minhas primeiras travessias, minhas primeiras escaladas. Meu pai trabalhava numa indústria farmacêutica, uma empresa suíça, e nós tínhamos um professor de alemão, porque nós recebíamos muitos trabalhadores, né, que vinham da Suíça para trabalhar nessa empresa, e os filhos suíços. Então a gente aprendia alemão para poder se interagir, né, com as crianças que vinham de fora. E nós tínhamos um professor de alemão, que era o senhor Franz Bauermeister, e o senhor Franz tinha o hábito de levar a criançada para as montanhas nos fins de semana. E desde a primeira vez que eu fui para as montanhas, fazer a primeira caminhada, ainda bem garotinho,
pô, eu me apaixonei, eu enxerguei naquilo assim a minha vida, a minha trajetória, e eu falei, pô, eu quero fazer isso né, eu me lembro que eu estava durante a semana na escola, eu ficava ali desenhando montanha, desenhando bonequinho pendurado em corda, e, e ficava contando os dias da semana para chegar sábado e domingo para nós irmos lá para o Parque Nacional de Itatiaia. E realmente isso se concretizou. Eu comecei ali com o São Franz, depois eu entrei para um grupo de montanhismo ali de Resende, que era o GEAN, que era o Grupo Excursionista Agulhas Negras. Comecei a fazer travessias, escaladas cada vez mais difíceis, mas numa época que não tinha tecnologia nenhuma, né, a nosso favor. A minha sapatilha de escalada era o meu quichute velho, eu cortava as travas do meu quichutezinho e transformava o meu quichute numa ótima sapatilha de escalada. Então a origem de tudo que eu faço hoje em dia está nas montanhas ali do Parque Nacional de Itatiaia, só que eu não imaginava, né, que quando eu era garoto eu já estava meio que traçando o meu destino, estava já no caminho da minha profissão. Sim. Esse seu destino, ele veio, então, desde a sua infância, você sempre foi um grande apreciador dos esportes, um grande apreciador da natureza. Você começou aí pelas escaladas, pelo alpinismo, você foi para ultramaratonas, até mergulho, você já fez de tudo um pouco, né, no mundo dos esportes. Mas existe algum esporte que você não realizou e tem vontade ainda de experimentar? Olha, Bia, tem sim. Eu tenho muita vontade de aprender a voar. Esse ano... já há alguns anos já que amigos falam, pô, você tem que fazer o curso ou de asa delta ou de parapente, e há poucos meses eu fiz um voo com um amigo meu, um amigo de infância também, ali na minha região, né? Eu sou de Resende, voei era uma rampa que tem perto de Visconde de Mauá, na região serrana, e meu amigo é o Azeitona, enfim, nós decolamos, né? Eu como passageiro, mas logo depois da decolagem falou, olha, você assume aí, você já conhece bem o esporte, porque eu sempre fiz muito os resgates dos meus amigos, era eu que fazia, então eu entendo muito bem de vento, de térmica, Então ele falou, ó, pilota aí que você conhece o esporte. E eu fiquei 2 horas no ar buscando térmicas, que é meio que voar é um jogo de xadrez com um vento, né? Aí você olha assim, vê onde estão os urubus, você vai lá, porque os urubus ficam ali horas nas térmicas. Esse ano eu ainda não fiz o meu curso depois desse voo, porque eu tenho vários compromissos ainda com a Globo, que eu estou produzindo uma série de reportagens. Depois eu tenho eu vou para os Jogos Olímpicos também, eu tenho outros desafios. Eu vou para a França, vou fazer um pouco da minha área, que são os esportes ao ar livre. Sim. Depois eu vou ficar em Paris para os Jogos Olímpicos, já com uma outra agência, que é a Play 9, que eu estou trabalhando com eles. Então eu preferi esperar um pouquinho mais, sei lá, com medo de torcer um pé, um pouso, algum acidente aí que comprometa, né, os meus compromissos aí de 2024. O Cleiton, o bacana também que, assim, antes de conhecer, né, um pouco da sua história, a gente olha um pouco para a trajetória da sua carreira, né? A gente já entra aquelas especulações, a gente imagina que você inicia toda essa prática de esportes radicais, essas aventuras por conta da carreira. Mas, pelo visto, esse espírito aventureiro, ele já vem do Cleiton Conservani, né? Com certeza. Desde antes, muitas vezes, do andar ali da profissão, da carreira, né? Muito antes, muito antes. Muitas pessoas me perguntam isso realmente. Sim. Ah, você começou para fazer essas coisas para aparecer na televisão? Eu falo, não, na verdade, os esportes ao ar livre são a minha essência, fazem parte da minha infância, só que graças ao que eu sempre fiz, praticamente desde o berço, eu percebi que essa era uma área que ainda estava muito... Estava ali para ser desbravada. Então, sem querer, na minha infância, eu já estava traçando o meu destino, né? Sim, é bem aquela frase, né? Trabalhe com o que você ama. É isso aí. Exato. Exatamente.
E, Cleiton, a sua conquista de escalar, né, os 5 dos 7 cumes mais altos do mundo, com certeza foi um marco aí na sua carreira, na sua vida, né? E quais dessas experiências que foram as mais marcantes para você? Eu escalei 5 dos 7 cumes do planeta, são as montanhas mais altas de cada continente. Eu cheguei ao topo de 3 e não consegui chegar ao cume de 2, né? Eu não cheguei ao topo nem do Everest e não cheguei ao topo do Aconcagua. No Aconcagua eu tive que ajudar um resgate quando eu estava já na parte final, quase chegando ao cume. Nós encontramos um sul-africano com edema nos pulmões e um outro sul-africano que era cego. A gente teve que ajudar nesse resgate, então ou eu tinha que escolher, ou eu vou para o topo do Aconcagua ou eu ajudo a salvar essas 2 vidas. Eu e 2 amigos que estavam comigo, a gente acabou ajudando no resgate. E no Everest eu peguei uma tempestade violentíssima a 8.000 metros de altitude. A minha barraca ela foi destroçada pelo vento e eu fiquei exposto ali na zona da morte, tendo que encontrar uma forma de sobreviver. O Everest foi uma experiência muito marcante para mim, porque é a maior montanha do mundo. Foi um aprendizado muito grande, aprendi muito sobre a cultura do povo nepalês, aprendi muito sobre suportar sofrimento, sobre suportar dor, suportar todo tipo de privação que um ser humano pode enfrentar. Acho que ele enfrenta numa expedição dessa no meu caso, foram 79 dias longe de casa, você não tem banho, você já no final da expedição você já mal tem o que comer. Então foi uma experiência muito dura, mas foi um aprendizado muito grande, né? De você não acreditar em limites, né? Eu acho que ao longo desses anos eu fui criando um lastro físico e um lastro mental também muito forte para suportar situações difíceis, situações de risco, situações sob pressão, né? Você aprender a tomar decisões certas sob pressão. Então, acho que o Everest foi um grande aprendizado para o que viria a seguir. E depois eu, sim, cheguei ao topo do Monte McKinley, no Alasca, que é a maior montanha da América do Norte, nos Estados Unidos. Cheguei ao topo da Pirâmide Carstens, que é um lugar super isolado na Oceania. Também foi uma experiência incrível, porque nossos carregadores eram aborígenes, eram descendentes de canibais. Normalmente, eles são um pouco agressivos, mas com a nossa expedição, eles abraçaram a nossa expedição brasileira. Foi uma experiência muito interessante. E o último cume que eu fiz foi o Monte Elbrus, na Rússia, que é o ponto mais alto da Europa. E esse ano eu vou em busca de mais um cume na minha carreira, aí já dentro dos Jogos Olímpicos. Eu vou escalar o Mont Blanc, na França, é o ponto mais alto da França, tem 4.810 metros de altitude. Eu vou levar a bandeira do time Brasil, e essa bandeira depois vai ser entregue para um atleta brasileiro que vai estar lá tentando buscar uma medalha para o nosso Brasil. Assim como você fez em 2018, né? Na Rússia, você levou a bandeira, a camiseta, né? Da seleção brasileira. E aí, eu ia perguntar se você tinha planos para esses outros 2 cumes que estavam faltando. E você vai, então, nos Jogos Olímpicos, vai levar a bandeira. Isso, o Mont Blanc vai ser uma experiência. A alta montanha é sempre um lugar que as montanhas sempre merecem muito respeito, mas eu estou entrando numa fase de treinamento agora bem puxado, né? E ainda, ao mesmo tempo que eu estou treinando para o Mont Blanc, eu também estou fazendo as gravações ainda para o Esporte Espetacular. Então, eu tenho que encontrar brechas aí no meu dia para fazer essa preparação. E vai ser, sim, uma experiência incrível levar a nossa bandeira para o topo da França, de lá de cima mandar uma mensagem de otimismo, de garra, de coragem, de perseverança para os nossos atletas. E tomara que dessa vez dê certo, né? Porque na Copa da Rússia eu levei a bandeira, a camisa do Brasil, os jogadores assinaram, eu mandei uma mensagem para eles, mas
o Brasil foi eliminado nas quartas de final da Copa da Rússia. Tomara que agora essa mensagem seja melhor assimilada aí pelos nossos atletas. Legal. Com certeza vai dar certo, né? E a gente fica aí ansioso por essa reportagem. E fazer tudo isso, né? Superar todos esses desafios, superar a exaustão, o frio, a escassez, até a fome, isso exige muita coragem e determinação. Mas a minha curiosidade fica se você sente medo, né? Como que você lida com esse sentimento quando você tá nesses momentos de cansaço extremo e de todos esses desafios? Bia, o medo ele é bom. O medo te mantém em estado de alerta. O medo ele te mantém, né? Quando você tem medo, você fica com seus sentidos super aguçados para qualquer tipo de imprevisto. Então, o medo ele salva a nossa vida, porque quando a pessoa que faz esse tipo de atividade, quando ela perde o medo, quando ela já se sente segura demais, ela passa a não prestar atenção em detalhes que às vezes são super importantes. Então, o medo é bom. O que não pode é você entrar em pânico. O pânico, sim, é o que vai te matar, porque o pânico é ausência total de controle. Você entra em pânico se você está mergulhando numa caverna, por exemplo, como eu já mergulhei em cavernas super profundas. Eu tenho todas as certificações como mergulhador de é, é, de águas profundas, mergulhador de cavernas, e eu já tive uma experiência de um princípio de pânico dentro de uma caverna. Então, eu sei o que é essa sensação. Então, o que a gente o que a gente evita em qualquer tipo de situação de risco é o pânico. Sim. E aí o meu instrutor de mergulho ele ensinou uma técnica muito legal que acho que vale para o nosso dia a dia, né? De você estar numa situação difícil, seja no dia a dia ali do Sicredi, lidando com o seu cooperado, com o seu associado, você ali no seu dia a dia do marketing, às vezes tem situações difíceis e você, né? Então ele me ensinou a respirar. Ele falou, Cleiton, se você estiver mergulhando numa caverna, tiver um princípio de pânico, se estiver desconfortável, respira. Aí ele falou assim, você pega e faz como se estivesse entoando um mantra. Aí eu... Respira. E aí seus batimentos cardíacos vão se normalizando, você vai voltando Volta pro presente, a né? adrenalina, isso né? aí. Então, acho que respirar é um grande aliado nos momentos difíceis, né, que a gente tem, seja numa caverna, seja no alto de uma montanha, ou seja no nosso dia a dia aqui do trabalho. Eu acho que o medo, na verdade, para nós, o medo ele é importante, é necessário. Mas o corajoso é aquela pessoa que mesmo com medo, ele vai, né? Você encara. E a recompensa tá logo ali na frente, né? É legal escutar um pouco essas suas experiências, Cleiton, algo que reflete muito, trazendo para nossa vivência aqui no Sicredi, né? Nós do Sicredi, nós valorizamos muito a cooperação mútua entre as pessoas, né? E nesses desafios extremos que você, né, viveu, nessas experiências, acredito que esse trabalho em equipe, muitas vezes, você também esteve frente a frente, né? E no mundo dos esportes, a gente tem essa cooperação mútua também, né? Como que você enxerga a importância dessa cooperação, né? Seja no mundo dos esportes, nessas experiências que você viveu? Eu acho que ninguém faz nada sozinho, né? O trabalho em equipe, ele tem um valor muito grande, ele agrega não só o seu valor, mas agrega os valores, agrega conhecimento de outras pessoas que são super importantes. Durante muito tempo, nessa minha trajetória, eu trabalhei muito sozinho nas minhas primeiras expedições, principalmente em alta montanha, que eu não tinha como levar um câmera, não tinha como levar um produtor, um editor de texto. Eu levava uma câmera pequena, eu mesmo fazia as imagens, eu tinha que escolher as histórias, escolher os elementos, escolher os personagens, e era um trabalho solitário que eu precisava me desdobrar, né, para conseguir um resultado de qualidade. E depois
depois de muitos anos é que eu consegui convencer que as minhas histórias valiam a pena, e aí eles falaram, bom, agora você merece uma equipe para trabalhar você. A gente queria que você escolhesse uma equipe para estar ao seu lado. Aí foi quando eu consegui ter o meu câmera, ter o meu produtor, o meu editor, e o trabalho, a gente deu um salto de qualidade, de criatividade, de inovação, de tecnologia. Então, eu acho que faz total diferença. Eu teve alguns momentos, né, dessa minha trajetória, essa minha equipe era tão alinhada, a gente tinha uma conexão tão forte que muitas vezes a gente não precisava falar um com o outro. Só a gente olhava, sabe, em determinada situação, eu olhava nos olhos do meu produtor, do meu editor, a gente já sabia o que tinha que fazer. A Carol Barcelos também, que trabalhamos muito juntos, eu olhava para a Carol, pelo olhar a gente já sabia que não precisava falar. Conversava pelo olhar. Então, eu acho que o trabalho em equipe, essa cooperação, essa união de forças, ela faz toda a diferença. Legal, bacana. Com certeza, isso é muito importante, né? Em todos os âmbitos, acho que, da nossa vida, não só no esporte, no âmbito profissional, até mesmo aqui dentro do nosso trabalho. E além de jornalista, repórter, apresentador, atleta, tantas funções, tantas qualidades, você também é palestrante, né? Você veio nos visitar aqui em Dourados hoje para fazer uma palestra, né? No nosso evento Invest Talks, que a gente está, inclusive, ansioso para assistir. Então, partindo aqui para o encerramento do nosso bate-papo, eu gostaria de saber, com base em todas essas suas experiências, em todas as suas vivências, qual que é a mensagem que você busca deixar nas pessoas a partir de tudo isso? Eu acho que o ser humano, ele, né, nós só conhecemos os nossos limites. O título da minha palestra é Limites Extremos. Então, eu tenho certeza que nós só conhecemos o nosso limite quando a gente ultrapassa o próprio limite e a gente se surpreende, fala, caramba, eu não imaginava que eu era capaz de resolver tal problema, de enfrentar tal situação, de superar tal obstáculo, porque muitas vezes a nossa primeira reação é, não vai dar, e você desiste. Então, tem uma frase que eu trago para minha equipe, para minha vida, para minha família, que é: o sofrimento é passageiro e desistir é para sempre. Sim. Então, eu tenho certeza de que vale muito a pena a gente acreditar nos nossos sonhos, nas nossas metas, nos nossos objetivos, do que, às vezes, desistir, que é a opção mais fácil, né? E o sabor da desistência é um sabor muito amargo. E depois a gente fica remoendo aquele, puxa, dava para ir mais, dava para ser mais forte, dava para ser mais criativo, dava, enfim. E se eu tentasse de novo, né? Se eu fosse mais uma vez. Então, acho que então a mensagem é que eu sempre gosto de deixar para as pessoas, é uma mensagem de otimismo, uma mensagem de coragem, de perseverança, de que sempre é possível seguir em frente, mesmo diante de situações que às vezes parecem impossíveis. Legal. Muito legal. Legal. Cleiton, na verdade é uma satisfação enorme, né? Poder estar com você hoje, né? Poder, por mais que poucos minutos aqui, ouvindo um pouco a sua trajetória, a sua experiência, mas nos traz muitos aprendizados, né? Porque eu acredito que, tanto para a nossa geração, quanto até para outras gerações, nós deixamos um legado, né? E pelos desafios que você passou, né? Eu acompanhei recentemente um pouco de uma escalada ali, não se compara com o que você passou, mas a gente se supera nos nossos limites, nos nossos desafios, e esses aprendizados que a gente tem, nós podemos levar isso para a nossa vida cotidiana, na nossa vida profissional, né? Na nossa vida secular, enfim. Eu acredito que os aprendizados ali, as lições que você nos passa, né? Com o seu estilo de vida, com a forma como você encara a sua rotina, é muito legal. Então, assim, realmente é um privilégio, né? Conhecê-lo, poder conversar contigo nesse breve período. Gostaria de dizer em nome da nossa cooperativa que é uma satisfação enorme recebê-lo aqui na nossa cidade, aqui em Dourados, né? Como a Bia disse, estamos ansiosos também pela sua participação no nosso evento agora à tarde, né? No Invest Talks. E é isso, muito obrigado. Pô, eu que agradeço, vai ser uma honra para mim também estar aqui com vocês em Dourados. Não é a primeira vez que eu faço um trabalho
uma parceria aí Sim. com o Sicredi. Então, mais uma vez, é um prazer, uma honra falar para um time que eu admiro muito. Bacana. Muito obrigado aí pela Nós que agradecemos. entrevista. Obrigada, Cleiton. Obrigada pelo seu tempo, pela sua presença e por compartilhar, né, suas experiências com a gente hoje. E é isso, pessoal. Esse foi mais um episódio do nosso Copcast. Se você está nos assistindo no YouTube, não se esqueça de deixar o seu like no vídeo, de compartilhar e se inscrever no nosso canal. Agora nós também estamos no Spotify, então segue a gente lá também e até o próximo episódio.